Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil 2023, oitavas de final, primeira partida. Já tivemos Fluminense e Flamengo se enfrentando no Maracanã, mando de campo do Fluminense. O estádio não estava completamente lotado, a gente imaginava que o estádio ia ter capacidade máxima esgotada, não foi isso que aconteceu, não teve o seu público total. E o jogo terminou 0-0. Olha, eu vou ser bem honesto aqui. Eu acho que de todas as análises que eu fiz, esse jogo foi a que eu errei mais. Só tem uma coisa que eu acho que na análise que eu fiz do pré-jogo que eu acertei. Que eu disse que a esperança da torcida do Flamengo é que, como o time do Flamengo tem muita qualidade técnica, que o time encaixasse, tá? Que o time não vinha fazendo maravilhas. O time do Flamengo já tinha melhorado muito do que era com o Vitor Pereira. Apesar que também ter melhorado muito do que o Vitor Pereira fez, até eu, que não sou treinador, faria, né? O Vitor Pereira destruiu, ele só chegou para destruir, criar intriga, só para destruir. Então não tinha nada. Então qualquer coisa que São Paulo fizesse ia ser melhor. Mas, em relação ao Fluminense, o Flamengo sempre teve muita dificuldade. Em relação ao que foi o último jogo do Flamengo contra o Bahia, principalmente no segundo tempo, no primeiro tempo não, mas no segundo tempo, então criava uma sensação ruim, uma expectativa ruim. E eu disse, não vou negar, que o Flamengo tinha que tentar não ser eliminado no primeiro jogo. Eu falei isso, eu falei, o Flamengo tem que tentar levar alguma condição de classificação para o segundo jogo. Pelo que a gente via do Fluminense que joga, né, e do Flamengo que ainda está tentando se encaixar. Já melhorou muito? Já. Mas a minha análise, eu falei, o que o Flamengo melhorou ainda não dava, na minha opinião, né, olhando, para jogar contra o Fluminense de igual para igual. Fiz essa minha análise baseado no que o Fluminense vem produzindo e o Flamengo vem produzindo. Óbvio que tem uma diferença muito grande, o trabalho do Diniz já está há 1 ano, e o São Paulo tem 1 mês. Então, tem uma diferença. Então, a torcida do Flamengo, a esperança é sempre essa, que o time encaixasse um jogo para virada e a coisa acontecesse. Mas em relação à expectativa do jogo, eu analisei de acordo com o momento. E acabou que não aconteceu nada do que eu imaginava. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Esse 0-0, as duas torcidas têm o que comemorar. A torcida do Flamengo tem o que comemorar, a do Fluminense tem o que comemorar. E as duas torcidas também têm o que lamentar. Ou seja, Flamengo e Fluminense, as duas torcidas vão lamentar uma determinada coisa, cada um do seu time, mas vão comemorar também. Vamos lá, para mim, logo fazer aqui a minha chamada, para depois eu falar do que tem que comemorar, do que tem que reclamar, do que tem que não se preocupar, mas ficar chateado que poderia ter sido diferente. Então vamos lá,
Deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Fluminense, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor brasileiro em geral, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar também através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. E você também pode ajudar através, desse QR Code aqui. Deixa eu pegar aqui. Desse QR Code aqui. Esse QR Code é o Pix do canal Resenha com Magalhães. Esse QR Code é o Pix. Então você vem com seu celular aqui, enquadra aqui esse QR Code, que vai cair numa página, você vai pedir para abrir, vai estar lá o Pix do canal Resenha com Magalhães e você pode ajudar o canal a crescer fazendo seu depósito direto pro canal Resenha com Magalhães. Beleza? E vou te dar uma outra dica. Esse jogo que passou e outros jogos mais, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, amanhã, por exemplo, vai ter mais jogos da Copa do Brasil, final de semana, Campeonato Brasileiro, Série A e B, semana que vem, Libertadores, Sul-Americana. Você que gosta de ver um bom filme, documentários, shows, vou te dar uma dica. Tá vendo esse QR Code aqui? Tá vendo esse QR Code aqui? Esse QR Code e na descrição desse vídeo, na primeira linha, você clica ou vai aqui no QR Code que vai cair lá nos meus amigos do Zone Play. Lá você tem isso tudo e eles vão te explicar como é que funciona, beleza? Ou de casa ou da palma da mão através de celular, sem travar, sem nada. É uma dica. E temos promoção. Você que faz parte do grupo do WhatsApp do canal Resenha com Magalhães, você faz parte lá de qualquer um dos times, Sport, Ceará, Fortaleza, Bahia, Atlético Paranaense, qualquer um dos grupos que a gente tem lá, você tem uma promoção exclusiva por estar no WhatsApp do canal Resenha com Magalhães. Beleza? Você tem uma promoção exclusiva para você. O valor é diferenciado. Então clica lá na propaganda que os amigos da Zone Play estão fazendo. Clica lá que você vai ver qual é. Você diz, eu sou do grupo do canal Resenha com Magalhães do time tal. Que você vai ver a promoção. É muito legal. Eu indico, beleza? Então vamos lá, galera. O que a torcida do Fluminense tem que comemorar? A torcida do Fluminense tem que comemorar que não perdeu o jogo. A torcida do Fluminense tem que comemorar que não perdeu o jogo. No primeiro tempo, não é que o Fluminense jogou mal, que vai ter torcedor do Fluminense que vai falar que o Fluminense jogou mal. O Fluminense não jogou mal. O Fluminense não conseguiu jogar. O Fluminense não conseguiu jogar. O Flamengo não deixou o Fluminense jogar. O Fluminense não estava conseguindo sair de trás com a bola. Por causa da marcação que o Flamengo estava fazendo muito encaixado. A escalação do Flamengo atrapalhou demais a maneira como o Fluminense joga. Então o primeiro tempo foi basicamente do Flamengo. Teve lá um chute do Marcelo. Também atrapalhou um pouco, que o Marcelo acabou saindo. Teve que improvisar um lateral ali, estava faltando jogadores no banco, o banco de reserva do Fluminense não estava completo, o Alexander fez muita falta também, mas no primeiro tempo o Fluminense não conseguiu jogar. Teve bola na trave, Gabigol perdendo o gol, Arrascaeta perdendo o gol, Gerson chutando por cima do goleiro, a bola não entrando, ou seja, o Fluminense não ter tomado gol no primeiro tempo é de se comemorar. Era para ter tomado pelo menos um. E também é para comemorar que no início do segundo tempo teve o Felipe Melo expulso. Por uma marcação errada, uma saída errada do Fluminense ali, tentou tocar a bola, perdeu a bola. Um passe rápido do Arrascaeta, que o Felipe Melo... Eu entendi o Felipe Melo, tá? Eu entendi o Felipe Melo. O Gabigol realmente não estava na direção do gol. Mas se ele passa pelo Felipe Melo, o Felipe Melo não faz a falta,
ele ia virar o corpo em direção ao Fábio, porque não tinha ninguém marcando o Gabigol. Ou seja, foi um perigo de gol, sim. Eu entendi a intenção do Felipe Melo, ele fez a falta consciente de que vou tomar o amarelo, porque o Gabigol não está em direção ao gol. Só que não tinha mais ninguém entre o Gabigol e o goleiro. Era só ele dar um tapa pro lado que ele ia ficar em direção. Não acho que o Felipe Melo fez errado. Tá? Na boa. Não acho que o Felipe Melo fez errado. Eu acho que se eu tô ali no lugar do Felipe Melo, eu ia pensar a mesma coisa. Ele não tá indo pro gol. Vou fazer a falta e vou tomar o amarelo. Só que aí o VAR e o árbitro entenderam que como o Gabigol estava sozinho, ele ia dar um toque e ia colocar na direção do gol. Que ele já estava na direção da grande área. Então, não achei, sinceramente, a expulsão assim tão absurdo como eu tenho certeza que muito torcedor do Fluminense vai falar. Não achei absurdo justamente por causa disso. Não tinha ninguém. Se tivesse um outro marcador ali do lado, não tinha. O Gabigol ia virar o corpo em direção ao gol. Então, o Fluminense tem que comemorar que no segundo tempo ficou o segundo tempo inteiro praticamente com um jogador a menos. Criou até uma oportunidade ou outra. O Santos, mão de alface, quase que dá um gol pro Fluminense ali. O Fluminense até se organizou melhor do que no primeiro tempo, mas ficou o tempo inteiro atrás se defendendo. Então, o Fluminense não ter tomado nenhum gol nesse jogo é para a torcida do Fluminense comemorar como comemorou. É para a torcida comemorar como comemorou. E o que a torcida do Fluminense tem que lamentar? O Fluminense comemorou não ter tomado gol, não ter perdido essa primeira partida. E o que o Fluminense tem que lamentar? O Fluminense tem que lamentar que não conseguiu jogar. O Fluminense não conseguiu jogar contra o Flamengo. Teve de 90 a 100 minutos de jogo, o Fluminense talvez teve um controle de 10 minutos. O restante foi controle do Flamengo. Mas Magalhães, o Flamengo fez muita falta, mas foi uma tática. O Fluminense, quando conseguia sair da marcação do Flamengo, o Flamengo fazia uma falta tática para parar o jogo. Nenhuma falta violenta. Teve uma babaquice do Gabigol, mais uma vez. Vou repetir. Acho que tem que mudar esse critério do VAR. Acho que tem que mudar esse critério do VAR. O VAR tem que interferir em simulação de falta. Tá feio. Tá feio. Tá feio, tá feio, tá feio. Nesse jogo teve 2 simulações. Uma do Gabigol, mais uma do Gabigol, né? Mais uma simulação dele. E uma do Samuel Xavier. No segundo tempo, que o jogador, não me lembro nem quem foi, puxou só a camisa dele e ele meteu a mão na cara. O VAR tem que interferir para as simulações para dar cartão amarelo. Tem que interferir. Tá feio, tá feio, tá feio, tá feio. Nesse jogo, Samuel Xavier e o Gabigol mereciam cartões amarelos por simulação. Isso, acho que a galera da arbitragem tem que falar, olha só, vamos começar a intervir, vamos mandar esse questionamento aí para a FIFA, porque tá feio, tá ridículo essas simulações. Ridículo. O Gabigol, mais uma vez, na minha opinião, jogou mal. Ele não é centroavante. Não dá nem para comparar o Gabigol com o Cano, não dá nem para comparar o Gabigol com o Pedro. Hoje o Pedro fez muita... O Fluminense deu sorte porque o centroavante do Flamengo não era o Pedro. É o Gabigol. O Gabigol não fica dentro da área, ele não é centroavante. Ou seja, o Flamengo não jogou com o centroavante. O Gabigol teve uma chance que chutou ali, a bola bateu na trave, pá, coisa e tal, mas o Gabigol não é centroavante, ele é um segundo atacante. O Flamengo hoje precisava de um centroavante. Então o Fluminense teve essa vantagem também de não ter o Pedro contra. Que o Pedro ia escorar ali na área, ia causar muito mais problemas, porque o Gabigol é um segundo atacante. Mas Magalhães, como é que a dupla com Gabigol e Pedro Henrique dava certo? Porque muitas das vezes o Bruno Henrique era o centroavante. Então, dividia com ele. Porque centroavante ele não é. Então, o Fluminense tem que comemorar que não tomou gol, e tem que lamentar. Se questionar. O Fluminense não
conseguiu jogar no primeiro tempo quando estava 11 contra 11. Quando estava 11 contra 11, teve um momento do jogo que estava um vareio, só o Flamengo jogava. O Fluminense não conseguia sair de trás e estava dando bicão. E tomando sufoco. Então, o Fluminense comemora o 0x0, não ter tomado gol. E lamenta que não conseguiu jogar. Tá? E o Flamengo tem que comemorar o quê? Bom, o Flamengo tem muito que comemorar, como o Fluminense comemorou muito 0x0. O Flamengo tem que comemorar muito o desempenho do time. O futebol do time. Apesar de não ter saído gol, provavelmente foi uma das melhores partidas que eu vi do Flamengo em 2023. Lembrou em muitos momentos... Porra, eu não queria falar essa porra. Eu não queria falar isso. Porra, eu não queria falar isso. Mas lembrou em muitos momentos o Flamengo do Jorge Jesus. Marcação alta, o time próximo um do outro, sem precisar correr muito, sem se cansar muito para marcar, voltando com rapidez, não deixando o Fluminense jogar. Quando o Fluminense conseguia sair na marcação, uma faltinha tática, o tempo inteiro dentro do campo do adversário. Só não conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, mas mereceu sair ganhando. No segundo tempo, teve um jogador a mais, ficou o tempo inteiro em cima, mas aí o Fluminense fez uma linha de 6, em frente à grande área, fez um muro, e mais uma linha de 3. Ficou mais atrás, aí era difícil mesmo. O Flamengo tocou, mas mais uma vez, faltou o Pedro. Se você tem o Pedro dentro da área, você tem um centroavante, seria mais fácil para o Flamengo e bem mais complicado, porque o Pedro tem altura, tem o cabeceio, tem o pivô, tem o domínio, parada de bola, a girada, para o cara vir tocar. O Flamengo jogou com um a mais, mas não tinha um centroavante, porque o Gabigol fica muito mais fora da área do que dentro. Eu não sei o que o Gabigol vem no meio de campo fazer para armar jogada. Caralho, tem Gerson, tem Arrascaeta, tem Everton Ribeiro. Porra, ele vai no meio de campo fazer o quê, filho? Ele tem que tentar abrir a marcação lá na frente. O Flamengo não joga com centroavante, só quando tem um Pedro. O Flamengo só tem um centroavante, que é o Pedro. Eu vou ser bem sincero. Acho que até o Bruno Henrique como centroavante é melhor do que o Gabigol. O Gabigol não é centroavante, é segundo atacante. Então o Flamengo jogou hoje sem centroavante. Então o Flamengo no segundo tempo tentou. Eu acho que criou até menos. O Flamengo criou até menos no segundo tempo, quando tinha um a mais, do que no primeiro tempo. Porque no primeiro tempo o Fluminense tentava jogar, não conseguia. No segundo tempo o Fluminense não tentou jogar, ficou o tempo inteiro atrás. Teve um ou outro espetado ali, saiu uma coisa ou outra, o Flamengo adiantou a marcação toda, então o Fluminense deu uma outra saída, mas o Flamengo acabou criando menos opções de gol do que no primeiro tempo. Teve muitos passes errados, acabou se precipitando muito. Na minha opinião, justamente porque o Flamengo não tinha uma referência dentro da área. Então o Flamengo tem que comemorar o futebol apresentado. Esse futebol apresentado já é um parâmetro para os jogadores. Quando o jogador falou, meu irmão, São Paulo está com razão. Vai dar certo. Então, a torcida do Flamengo tem que comemorar o jogo que o Flamengo fez. E o que a torcida do Flamengo tem que lamentar? O 0x0, pô. Então é o contrário. O que a torcida do Fluminense comemora é o 0x0. O que a torcida do Flamengo lamenta é o 0x0. O que a torcida do Fluminense lamenta é o Fluminense não ter conseguido jogar. O que a torcida do Flamengo comemora é ter feito uma grande partida, talvez uma das melhores do Flamengo em 2023, muito coeso, dando poucas chances pro adversário, marcando em cima o tempo inteiro, tentando criando oportunidades. É o que eu digo. O treinador, ele tem que dar opções pro time fazer gol. Agora, não é culpa do São Paulo se o Arrascaeta perdeu 2 gols. Arrascaeta perdeu 2 gols. Não é culpa do São Paulo e nem culpa do Gerson. Ele jogou por cima ali,
A bola não entrou. Então, o gol não entrar não é culpa do treinador. O 0-0 hoje não tem culpa nenhuma na boa, o São Paulo. Ah, mas ele trocou. Ele trocou porque os caras cansaram. O Everton Ribeiro já não estava jogando, já estava cansado, o Arrascaeta estava morto. Ele tira o Thiago Maia, bota o Cebolinha, porque estava com o jogador a mais. Então, irmão, não tem o que reclamar do São Paulo. Então, Flamengo e Fluminense tiveram o que comemorar e o que lamentar. Fluminense vem desfalcado, com banco de reservas mais enfraquecido, que tem alguns jogadores que não podem jogar porque já jogaram a Copa do Brasil. E o Flamengo me surpreendeu na escalação. O time do Fluminense é o time que tem que ser estudado, né, por todos os treinadores, porque é o time que causa mais preocupação, na minha opinião, aos adversários aqui no Brasil. Então vai estar todo mundo estudando ele. E o São Paulo, na minha opinião, foi muito inteligente. Não inventou. Congestionou o meio. Colocou Pulgar, que está jogando muita bola, e o Thiago Maia. Botou os dois lado a lado. E fez uma trinca no meio de campo. Arrascaeta, Gerson e Everton Ribeiro. Muita qualidade no toque de bola, com o Gabigol na frente. Infelizmente, o garoto Wesley... e as jogadas ensaiadas do Flamengo, que o Fluminense ficou perdido. O Wesley entrou 2 vezes nas costas do Marcelo. Uma ele quase que faz o gol, eu não sei se ia ser contra, que o Fábio defendeu, e teve uma outra que o garoto Wesley chutou mal, e entrou também nas costas do Marcelo. Ainda teve um outro lance com o Ayrton Lucas, de uma cabeçada, que o Fábio pegou. Então o Flamengo, além de ter jogado bem, teve jogadas ensaiadas. O cara não está tendo tempo para trabalhar, mas o tempo que ele tem, ele está utilizando e muito bem. Utilizando muito bem. Então a escalação do Flamengo, congestionando o meio, deixando a velocidade para os laterais, isso aí é que foi o ponto de desequilíbrio a favor do Flamengo. Essa montagem do time, essa maneira como o time foi postado, como o time entrou, atrapalhou o Diniz. O Diniz não contava com isso. Então, se tivesse que ter um ganhador, óbvio que seria o Flamengo, por tudo que o Flamengo jogou bem mais que o Fluminense. O Diniz não conseguiu, no primeiro tempo, fazer o time do Fluminense jogar. Não conseguiu sair do que o São Paulo armou. E no segundo tempo a gente não tem como falar nada do Diniz, que teve um jogador a menos. Mas no primeiro tempo, taticamente, o São Paulo foi superior ao Diniz. O Diniz não esperava o que o São Paulo propôs. Talvez por estar conseguindo esconder as coisas do X9 que fala para o seu Vene Casagrande entregar a escalação. Está escondendo isso. E aquela situação do Bahia, do jogo do Bahia, que ele tirou 5 de uma vez, pode ter causado uma certa dúvida ao Diniz. O Diniz talvez não imaginasse o Flamengo com essa trinca de meio campo. Gerson, que não estava jogando, que estava machucado, Arrascaeta e Everton Ribeiro, com o Gabigol na frente, com 2 volantes em linha. Talvez ele não imaginasse isso. O Flamengo colocou, na minha opinião, em relação à qualidade técnica, o que o Flamengo tem quase de melhor. O Flamengo precisa de um lateral direito, que é uma deficiência, eu não vou nem culpar o garoto, tá? E para mim, qualidade técnica, não dá para comparar o Gabigol com o Pedro, tá? Pedro, para mim, é muito superior ao Gabigol como centroavante. Fora isso, para mim seria o time ideal do Flamengo. Esse time com um lateral direito, que faz muita falta, o Rodinei. Você imagina o Rodinei e o Ayrton Lucas. E na frente, tira o Gabigol e bota o Pedro. Minha opinião. Ou, até pode ser, você tirar o Everton Ribeiro e botar o Gabigol, mas na qualidade técnica não dá para comparar. Então, para mim, seria o time ideal.
E o Fluminense também não teve o Alexander, que faz muita falta ali nesse meio de campo. O Lima não tem essa qualidade toda. Então, você ter ali o André, o Alexander, o Ganso, o Arias, você não tinha um jogador de velocidade pelo lado. O Pirani não estava conseguindo jogar, não fez nada. Nada, não conseguiu jogar, não conseguiu... tentou marcar o tempo inteiro. Foi um jogador praticamente nulo. Poderia ter entrado com o Kennedy. Acho que aí o Diniz pode ter errado. Ele tinha que ter entrado com o Kennedy, na minha opinião, ali na frente, junto com o Cano. O Cano também ficou basicamente o tempo inteiro marcando. Não teve chance nenhuma. Então, irmão, hoje foi o jogo onde o Sampaoli taticamente foi superior ao Diniz. Placar do jogo 0-0, justo, na boa. Pelo que foi o jogo, não. Era o Flamengo ter vencido. Mas a gente não pode esquecer da dedicação do time do Fluminense. O time do Fluminense foi muito dedicado. Então, irmão, merecia ter saído um gol, sim. O Flamengo jogou mais, principalmente no primeiro tempo, quando estava 11 contra 11, o Flamengo merecia fazer um gol. E no segundo tempo, o Fluminense foi muito guerreiro ao conseguir não tomar o gol. Então, cara, eu não vou ficar em cima do muro de dizer que o 0-0 foi justo. Não, o 0-0 não foi justo, porque um time jogou muito mais, na minha opinião, do que o outro, quando estava 11 contra 11. Quando estava 10 contra 11, aí muda um pouco, mas, então, na minha opinião, o Flamengo foi melhor, merecia pelo menos ter feito um gol. Não aconteceu, 0-0, tudo aberto. E vamos para o segundo jogo, que é só dia 1º de junho. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!